Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast, videocast Luteranices, um programa sobre variedades, sobre cultura, economia, política, religião, sociedade em geral, a vida do dia a dia das pessoas, sempre com um espírito crítico e, ao mesmo tempo, esperançoso, que permeia a identidade luterana. Então, por isso, Luteranices. Eu espero que tudo esteja bem com a minha pessoa convidada de hoje. Está com a gente o professor Osmar Witt, que é especialista em História da Igreja, um estudioso da área, com mestrado na área, e que vai falar hoje, e esse é o tema do nosso vídeo hoje, da nossa conversa, né, do nosso podcast, que é o arquivo histórico da ISLB. E de quebra, a gente vai falar um pouco sobre a história da igreja como um todo, né, caminhando para os 200 anos que estão se aproximando, né, da presença luterana no Brasil como um todo. Enfim, seja muito bem-vindo, Osmar. É uma satisfação e uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o convite e o desafio e espero que seja, assim, prazeroso para ti, como a gente já sabe que vai ser para a gente. Sim, Yuri, muito grato pelo convite e pela oportunidade que temos de falar um pouco sobre a história da igreja, aquilo que tem sido minha atividade aqui também na Faculdade Zeste, e de maneira bem especial agora a dedicação ao arquivo histórico da ISLB, que também funciona aqui. A gente está com a mesa aqui mais ou menos colorida, porque a gente, além de falar, vai mostrar algumas coisas que eu espero sejam do interesse das pessoas que nos acompanham. Muito bem. Para você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube, não no Spotify, mas no canal do YouTube, onde você está nos vendo, você com certeza percebeu que a nossa mesa hoje aqui está bastante carregada, né? E tem muitas coisas que a gente vai desmistificar ao longo da conversa. Mas para começar a nossa roda aqui de conversa, Osmar, como surgiu, digamos assim, a tua relação com a ISLB ou com a comunidade luterana? Onde ela começa? Então, vamos tentar fazer isso pelo começo. Eu sou filho de um casal de agricultores que experimentou a fase do êxodo rural. Aham. Meus pais, Elziro Witt, e a minha mãe, Leonida Zefeld Witt, saíram do interior de Caxias, Nova Petrópolis, e foram na Serra Gaúcha, e foram morar em Caxias do Sul, num período em que a industrialização estava em vigor, digamos assim. Que ano, mais ou menos, isso? Isso foi assim, nos anos 50, início dos anos 50, no pós-guerra. Depois de eles terem tentado uma migração para Nova Estrela, na região de Concórdia, eles retornaram para cá e daí foram morar na cidade e procurar emprego nas indústrias que estavam se estabelecendo e crescendo. Meu pai foi metalúrgico, a minha mãe trabalhava numa indústria de vinhos em Caxias. Caxias já se despontava, então, em termos de processo de industrialização aqui no Rio Grande do Sul, como uma cidade promissora, alguma coisa assim? Exatamente. É um dos polos, digamos assim, que atraiu muita gente de comunidades interioranas. E
de diferentes áreas do Estado, inclusive, né? Uhum. Então, ali eu nasci em 14 de agosto de 1960. Aham. É verdade. E me criei, posso dizer assim, né, como filho de uma família operária da cidade. Nossa comunidade em Caxias do Sul era na época, se falava de diáspora, né? Uhum. Era um grupo pequeno de famílias que tinham vivido esse processo de morar na cidade, a maior parte delas vindas do interior, com experiência de vida na agricultura, mas que estava se estabelecendo, então, na cidade. E essa comunidade, então, foi o espaço onde eu também dei os primeiros passos na fé, além daquilo que a gente naturalmente recebe de casa. Uhum. A nossa comunidade era pequena, como eu disse, nós não tínhamos ainda local de reunião e de culto. A Igreja Metodista de Caxias do Sul, de frente ao Hospital Pompeia, onde eu nasci, Sim. ali nós nos reuníamos para culto, a nossa comunidade. Não tinha uma igreja, um edifício luterano, digamos assim? Não tinha. Isso só foi surgir no final dos anos 60, 1968, 69, por ali, quando Caxias recebeu seu primeiro pastor residente, que foi o pastor Robert Mallant, Uhum. e a dona Ana, esse casal de norte-americanos, que ali então se dedicaram ao pastoreio dessas poucas famílias no início. Depois a comunidade foi crescendo gradativamente. Isso é interessante, né? Porque a gente está falando, então, de uma comunidade luterana que passou por um processo de êxodo rural para uma cidade que estava despontando, e já dos inícios, dos primórdios, nós temos, acho que, dois pontos interessantes. Uma perspectiva ecumênica, pelo fato de se congregar dentro de uma igreja metodista, e uma família de pastores, uma família de pastor americano. Isso mesmo. A missão norte-americana, quando ela começou no Brasil, ela se estabeleceu primeiro no oeste do Paraná. Uhum. E depois, em contatos com as comunidades da ISLB, com pastores que lá atuavam, esse pessoal foi integrado na ISLB. E aí eles pastorearam diferentes comunidades em diferentes lugares, né? Novo Hamburgo tinha a presença de pastor norte-americano, e Caxias do Sul, que até então nunca tinha tido pastor, porque era atendido ou de São Leopoldo ou então de Nova Petrópolis, né? Caxias então recebeu nessa família pastoral seus primeiros pastores residentes. Com eles, digo eles porque Dona Ana participava ativamente do ministério do esposo, ela era nossa professora de ensino religioso e escola dominical, como a gente chamava. Uhum. Então, muita coisa das histórias bíblicas eu recebi com ela, através dela. E depois, com o pastor Mallant, foi o período do ensino confirmatório. Mais adiante, nós tivemos, então, na sucessão do Mallant, veio para Caxias o pastor Edson Sais Ferreira. Ele foi o nosso pastor na época em que eu frequentei a juventude evangélica. Uhum. Então, isso foi, digamos, a experiência assim, marcante que ajudou a definir a opção e a vocação pelo ministério na igreja. As experiências vividas junto à comunidade, que na época tudo estava em construção, então a participação dos membros nos mutirões, inclusive de construção, era muito ativa, né? Uhum. E isso foi despertando Claro. o desejo, então, de poder seguir e dar continuidade. Aquele pessoal, todo mundo pegando junto e fazendo mutirão para construir a comunidade. Isso. Nossa, isso provoca engajamento, digamos assim, né? Exatamente. Às vezes a gente era buscado em casa porque tinha alguma coisa que tinha que urgentemente ser feita. Uhum. Então, foram experiências bem marcantes. E o ensino confirmatório, tu falou que tu fez o ensino confirmatório,
primeira ideia quando veio para mim, assim, o ensino confirmatório, pelo menos no meu tempo, foi assim que para fazer a etapa final, tinha que ir na igreja, não sei se foi assim contigo, mas o pastor chegava e dizia assim, fulano de tal, explicação do 10º mandamento, né? Ou assim, né? Explicação da X petição do Pai Nosso. Vivenciei isso também. Nós tínhamos o exame escrito e tinha um exame oral diante da comunidade. Aliás, eu vivi uma experiência, para mim, me marcou, né? Assim, o pastor pediu que a gente dissesse o credo apostólico. E cada um dizia uma parte. Então, ele começou numa ponta e cada um foi dizendo. E quando chegou na minha vez, eu disse amém. Então, claro que todo mundo achou engraçado a cena. Sim. Mas foi um período bonito, assim, a comunidade em Caxias do Sul, desde cedo, quando pensou a construção, já investiu em espaços para que os grupos pudessem se reunir. Isso é legal. Então, nós tínhamos sala para culto infantil, sala para JE, sala para OAS. Isso é muito bom. Isso tudo estava dentro, e está até hoje dentro da estrutura que a comunidade construiu, o que é muito bom. Uhum. E a juventude, então, foi assim, mais o processo, porque tipo assim, tu vem de um berço luterano, né? Uhum. E aí já é introduzido na fé por conta do contexto da família e depois na vivência na comunidade. Mas o processo de vocação para pensar assim, não, eu quero ser pastor, né? Ou quero trabalhar na igreja como catequista, ou enfim, ela veio ali mais na juventude ou foi um processo natural? Como é que foi assim aquele clique decisório assim? Sim, foi mais intenso no período de participação na juventude evangélica. Pelo seguinte, eu, na época, fazia o ensino médio. Aliás, isso é um detalhe, né? Eu fiz o primário numa escola de irmãs católicas em Caxias. Tem o Colégio São José. E as irmãs do Colégio São José mantinham no nosso bairro uma escolinha, um grupo escolar chamado Santa Teresa. E lá nós podíamos ter estudo quase de graça, estudando numa escola das irmãs. As moças do magistério faziam lá as suas atividades práticas, né? Então isso foi marcante. A gente tinha que rezar Ave Maria, essas coisas todas do mundo católico dentro da nossa escola também, né? Depois, a parte do ginásio, que seria o antigo ginásio, eu não peguei mais, porque veio a reforma do ensino. Sim. E aí, com a reforma do ensino, se introduziu o 6º, 7º e o 8º Sim, ano. 71, eu acho. Isso. Então, eu peguei essa fase. Isso eu fiz daí numa escola estadual em Caxias do Sul, Emílio Meia. Já o ensino médio, como era chamado na época, o 2º grau, eu fiz numa escola La Salista. Então, também ali o ensino religioso recebia um acento bem significativo. Ao lado disso, eu vivia a minha experiência de fé na comunidade evangélica luterana. Então, na época, com 15 anos, eu comecei a fazer um curso de desenho técnico e fui trabalhar numa indústria em Caxias. Com 15 anos, eu tinha carteira assinada. Então, como desenhista, primeiro como auxiliar, depois como desenhista, o mundo da engenharia estava diante de mim como uma possibilidade. Inclusive porque na Universidade de Caxias do Sul já se podia cursar o curso de engenharia de produção, por exemplo. Então, o teu desenho técnico estava relacionado à engenharia de produção? Como é que... Isso. Que formação? O desenho técnico também era chamado de desenho industrial. Era para desenho de máquinas, desenho de componentes, de diferentes peças que alguma indústria produzisse. Então, interessante isso. Nesse preparo, eu tinha essa perspectiva de que iria para o campo da engenharia. Nunca fui um grande
matemático, né? Então essas coisas sim. também pesam. Aham. É porque um desenho técnico tem cálculos e tudo também. Tudo isso. Mas assim, uma coisa que eu sempre recordo com a turma aqui também nas aulas, eu me lembro quando eu fui me despedir na empresa onde eu trabalhava, de um engenheiro, um chileno, e disse para ele que eu estava vindo para São Leopoldo para estudar teologia. Ele olhou para mim e disse, mas por quê? Então eu expliquei, né, que eu tinha vontade de trabalhar com pessoas, que eu queria me engajar em alguma atividade desse tipo e que eu não estava totalmente feliz ali entre quatro paredes e tal, e que eu preferia trabalhar com pessoas. Aí ele olhou bem sério para mim e disse, pero yo no. As máquinas, eu projeto, sei como funcionam, tudo bem, as pessoas. É uma verdade também, me lembrei disso algumas vezes depois. Mas então, esse momento de vivência dentro do grupo de jovens, de participação em atividades da comunidade, a história familiar, de engajamento com a comunidade, tudo isso pesou significativamente daí no sentido de eu dizer, não, eu realmente quero me dedicar ao ministério e vou me preparar para isso. Uhum. E aí vim para São Leopoldo em 1978, no alto dos meus 17 anos. Bem novinho assim também. Bem novo, porque eu peguei a reforma do ensino, era um ano a menos. Sim. E isso foi bem a época em que aqui aconteceu a transferência do Instituto Pré-Teológico para Ivoti. Então, aqui no Morro ficou a instituição em nível superior, tanto para o pastorado, né, o curso de teologia, como também para a catequese, com o Instituto Superior de Catequese e Estudos Teológicos, o ICET, que funcionou então nesse prédio de onde o IPT saiu. Isso foi em 78. Nessa época, o curso de teologia estava estruturado em 3 etapas. Para quem, como eu, não tinha passado pelo IPT, nós tínhamos 1 ano de pré-teológico. Se chamava CPT o primeiro ano, curso pré-teológico. Depois desse curso pré-teológico, ingressávamos no CTB, que era o curso teológico de base, que era mais 2 anos. E depois disso se fazia, então, os cursos de aprofundamento teológico, CAT, no início era CAET, tinha especialização ainda junto. E daí, um período de estágio de 1 semestre, que se dava fora, 1 semestre de exames e a possibilidade ainda de quem, digamos assim, não tinha reprovado durante o curso, podia fazer um semestre extra. Então, a gente se preparava com leituras acompanhadas por algum docente para o semestre final do exame. Bastante puxado, assim, né? De modo que eu levei para concluir 6 anos ao todo. Que hoje ainda é o período de formação teológica, só que daí a gente já tem o título de especialista. Né? Sim, sim. Aí é interessante isso. E o pré-teológico, então, como é que era esse pré-teológico, assim? O que se estudava no pré-teológico? Então, basicamente era ênfase na língua alemã. No meu caso, nós tivemos de vir já 1 mês antes de começar as aulas. Viemos em fevereiro e tínhamos aulas diariamente, toda manhã, de alemão, com o professor Ottmar Hoffmann. Sim. Eu já falei isso para ele, né? Mas, de fato, o pouco de alemão que eu sei, eu devo às aulas do professor Ottmar Hoffmann. Naquele intensivo, qual era a ideia? Nós deveríamos chegar no ponto em que os demais estudantes já estavam com cursos de alemão e assim por diante. Então, nós podíamos, a partir do curso pré-teológico, depois participar de alemão leitura, por exemplo. A gente tinha literatura teológica para ler, acompanhado sempre por... Tipo Lutero? Em geral, textos um pouco mais acessíveis no início. Textos de revista e coisa assim, para a gente ir se familiarizando com a linguagem.
porque, de fato, a linguagem teológica ela sempre demanda um exercício extra ainda, né? Uhum. Mas foi muito bom. Então, nesse primeiro ano, a gente tinha isso, ênfase no alemão, grego, porque o pessoal já tinha feito grego no IPT, Claro. nós não. Então, nós tínhamos um ano todo de grego, nós tínhamos introdução à filosofia, com o professor Bertoldo Weber, nós tínhamos também um painel, onde então a gente podia selecionar temas teológicos, porque todo mundo queria estudar teologia, e daí naquele primeiro ano não tinha muita teologia, assim, especificamente, né? Sim. Mas no painel a gente podia daí então entrar com temáticas teológicas para as conversas. E isso era mais ou menos a ênfase. Ah, sim, claro, português também, tanto português gramática como depois literatura portuguesa também, brasileira. Isso constituía o primeiro ano de pré-teológico. Uhum. E aí depois nos 2 de teologia, de base teológica, aí já tinha dogmática, introdução à teologia, Perfeito. Esses componentes assim mais... As teologias sistemáticas com ética, correntes teológicas, Cristologia, dogmática, sim. E história da igreja, antiga, medieval, da reforma, moderna. Uhum. E a vida no campo, e a vida no campus em geral, assim, era tranquila? Como é que era o dia a dia das pessoas estudantes? Era uma época em que as turmas que ingressavam eram bastante numerosas. Assim, numerosas tipo quanto? Houve uma época em que a igreja precisou estabelecer um limite de 66. Aham. Porque tinha, às vezes, mais de 100 candidatos. Então, foram tempos áureos. Mas a nossa turma que entrou, nós não éramos tanta gente assim. E verdade também é que, durante o processo de formação, muitos colegas sentiam, não é isso que eu quero, e acabavam fazendo outras opções. Então, efetivamente, quantos se formavam, era sempre um grupo menor. E também a gente entrava uma vez por ano, no final do ano, e saía 2 vezes por ano. Tinha no meio do ano sempre formatura e no final. Porque dependia se a pessoa fez opção por aquele semestre alternativo ou não, tal. Então, o tempo que cada um levava nem sempre era igual, né? Mas, essa vida no campus, o centro acadêmico, na época, eu cheguei a ter a honra de presidir o centro acadêmico no período. Era bastante intenso, tinha muitas discussões de cunho teológico acontecendo tanto na sala de aula como nos espaços de convivência, nas repúblicas. Na época, havia uma tendência da gente descer o morro e ir morar em repúblicas. Era uma opção para a qual os primeiros que foram tiveram que pedir autorização, inclusive, não era assim tão simples, sair do campus, né? Sim. Tinha essa ideia muito forte ainda do seminário, né? Onde a turma está sendo preparada. E depois, com a necessidade de procurar espaços fora, isso quase se tornou uma coisa comum, porque não tinha mais lugar para todo mundo aqui dentro, né? Então, quem estava no primeiro ano, tinha prioridade de morar, e depois a gente tinha que procurar repúblicas. Nas repúblicas, até onde eu me lembro, nós tínhamos uma convivência muito assim significativa. Tinha, às vezes, colegas de diferentes perspectivas teológicas morando junto. Isso dava alguns debates, às vezes também dava algum estranhamento. Mas, até onde eu me lembro, sempre houve assim, possibilidade de convívio. Isso foi... A gente tem que aprender a se respeitar mutuamente, nesse caso, convivendo na mesma casa. Ou tem que procurar outra casa. Isso, imagino, não só na questão da linha teológica ou das concepções e experiências de fé, mas também na questão da organização, né?
Porque se tu tem aquele mais bagunceiro, mais arrumador e aquela coisa assim, também deve dar um conflito ou outro. Isso sempre tem, né? É bom estabelecer algumas regras básicas quando a gente vai morar em república. Nós tínhamos lista para definir o dia de cada um, fazer a limpeza, e fazer as refeições, isso estava previsto. Que show. Mas é assim, né? Um gosta de acordar tarde e ficar de noite até tarde lendo, outro gosta de acordar cedo e prefere dormir mais cedo. Então, essas coisas a gente tem que ir convivendo. E depois, como foi assim nessa transição no final da faculdade? Automaticamente se ia para uma comunidade da ISLB, esse processo de designação para uma comunidade, ou outras possibilidades eram ofertadas a estudantes? Como é que era essa etapa e como foi contigo? Sim, ao fim do estudo, havia ainda uma vinculação muito estreita entre o corpo docente aqui e a direção da ISLB. Candidatos e candidatas ao estudo de pós-graduação, em geral, recebiam recomendação do corpo docente e então passavam pela ISLB. Uma carta. Para receber, enfim, bolsa ou para ir estudar fora, algo assim. O processo sempre se dava através da igreja. E isso efetivamente só mudou com a legalização, o reconhecimento do curso, na medida em que não é mais um curso livre, mas reconhecido, tem que seguir a legislação educacional, no caso. 99 daí. Então, por aí. Gente. Isso. Mas, fora isso, a gente era então encaminhado para o próprio grupo do exame que existia aqui, que acompanhava a gente por um semestre, tinha de elaborar um parecer se recomendava ou não a gente para o ministério na igreja. E com isso a gente ia então para a reunião na época, conselho diretor, onde os pastores regionais, os antecessores dos nossos pastores e pastoras sinodais, eles então faziam a designação. Eu fui designado, meu primeiro campo de atividade foi a paróquia Guarani, na linha 15 de novembro, no interior da região na época era Giruá. Hoje faz parte de Ubiretama. Isso é interior do Rio Grande do Sul, noroeste? Noroeste do estado, é perto de Santa Rosa. A surpresa para nós naquele momento foi que a gente tinha se preparado assim, a expectativa era pela nossa história, né? Tanto eu quanto Maria Dirlane, com quem eu casei logo depois do curso, a gente tinha vivência urbana, e essa era um pouco a nossa perspectiva, também vista do ministério. E daí fomos enviados para a linha 15 de novembro, uma paróquia bem grande, com 2 pastorados na época, hoje tem mais até, e 19 comunidades. Nossa! Muita estrada, muito fuca para cima e para baixo, para atender, né? E mais do que isso, claro, a gente tinha que se integrar num novo contexto, né? Uma realidade que para nós era nova. Apesar disso, devo dizer, a gente se integrou e mais do que isso, as comunidades nos receberam muito bem. Vocês ficaram muito tempo lá? Nós ficamos 4 anos. Aí depois, na época, se fazia o exame pró-ministério, né? Quando eu fiz o pró-ministério, então eu vim para o estudo aqui na pós-graduação. Desse período na paróquia Guarani, a gente guarda, assim, gratas lembranças, porque foi um tempo de aprendizado muito intenso, às vezes um pouco sofrido pela nossa condição de guri de cidade, né? Sim. Mas foi muito bom poder conhecer esse mundo da produção rural e o engajamento dessas. Uma característica da paróquia Guarani é que muitas famílias lá são de origem assim chamada teuto-russa.
E esse, interessante. e esse pessoal traz toda uma forma de piedade e de vivência de igreja com muita intensidade. Isso foi muito bonito. Isso é interessante porque a gente tem a ideia construída num certo imaginário popular de que as pessoas de confessionalidade luterana são descendentes de imigrantes alemães, majoritariamente, né? Existe essa ideia, né? Mesmo porque talvez tem alemão ou dialetos associados à língua alemã que vão perpassando a vida das comunidades, mas na verdade, teuto-russos, né? A gente tem uma pluralidade ali, né? Nessa constituição, como é que... Sim. Hoje mais a gente também tem descoberto, né? As pesquisas têm mostrado isso, que desde o início o processo é bastante plural. Claro, aqui o pessoal era identificado como de ascendência alemã ou germânica. A rigor, 1824, quando começou a imigração para o país, nem existia uma Alemanha unificada. Quer dizer, a nação alemã era uma grandeza cultural, linguística, mas eram diferentes povos. Eram pomeranos, eram do Hunsrück, eram da Baviera, eram, sei eu, né? E aqui esse pessoal, então, se encontra, tem uma herança eclesial importante que os une e, enfim, eles vão ser assim chamados todos de alemães, mas têm diferentes origens. Que hoje eu acho que a gente está redescobrindo isso. Tá, e aí, lá então, da Paróquia Guarani, você veio para pós-graduação? Então, aqui o curso de pós-graduação tinha começado em 1982, com o primeiro grupo. Se chamava IPGP, o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa. Quando eu vim estudar na pós-graduação, em 88, já não se chamava mais só IPGP, mas sim IEPG, Instituto Ecumênico de Pós-Graduação. Hoje, programa de pós-graduação. Né? Mas então foram 2 anos aqui, cumprindo os créditos e começando a pesquisa, e depois eu fui trabalhar na extinta região eclesiástica 3, cuja sede ficava em Panambi. A área geográfica começava lá em São Borja, Itaqui, e ia até Guarujá do Sul, no oeste de Santa Catarina, passando lá por Concórdia, Mondaí, Passo Fundo. Oeste catarinense. Todo o oeste catarinense, todo o norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Que era uma parte do antigo Sínodo Rio-Grandense, que quando se constituíram as regiões eclesiásticas, o Sínodo Rio-Grandense foi dividido em 2 regiões, a 3 com sede em Panambi e a 4 com sede aqui em São Leopoldo. Então, na época, o pastor regional era o colega Valdemar Lickmeier, que então me convidou para a tarefa de assessor teológico. Nesse tempo eu consegui, então, também concluir a redação do meu trabalho de pesquisa e contribuir lá em tarefas de, digamos assim, de abrangência supraparoquial, a produção de materiais para uso em grupos nas comunidades, o preparo de seminários para encontros. Então, formação, capacitação. Isso, especialmente voltado para essa área de formação, capacitação de lideranças de comunidade. Daí tu viajava muito com a extensão do sínodo? Bastante. Também o pastor regional, né? Tinha que se movimentar para todo lado. Eram longas distâncias, às vezes. E o teu tema especificamente, né? Porque aí agora a gente vai entrar no teu interesse pela história, né? Especificamente, talvez, ou especialmente, talvez até a história da
da Igreja Evangélica Luterana, de confissão luterana no Brasil, para usar o nome certo. Mas como é que foi o despertar de alguém que estava fazendo desenho técnico para a área de história, especificamente história da igreja? Como é que foi essa transição? O que palpitou no teu coração, vamos dizer assim? Olha, Yuri, eu acho assim, tem coisas que a gente planeja com muito detalhe e tem outras que acontecem. Eu recebi muito incentivo no tempo da formação aqui da teologia do professor Drea, que depois também foi meu orientador na pós-graduação. E o professor Dreher, também o professor Fischer, eles já vejam como são as coisas, né? Eles vislumbravam, naquela época, que eu pudesse trabalhar no arquivo histórico e começar a ajudar a organizar o material. Sério? Nossa, nós estamos falando isso aqui de quantos anos de diferença? Muito tempo, né? Então, e depois eu acabei optando por ir primeiro para a paróquia, porque essa também foi uma primeira decisão. Se vai para estudos de pós-graduação logo após a graduação, ou se vai primeiro para um campo de trabalho. Nós fizemos essa opção muito conscientemente. Nós estávamos constituindo, né? Eu ia casar logo depois do determinado estudo. A Maria Dirlane, então, também estava saindo de casa, nós íamos começar a vida juntos, e daí nós achamos que daí unir ainda a ida para o exterior, naquele momento, isso ia pesar muito. Optamos por primeiro realizar um período de comunidade aqui, e daí depois disso vim continuar o estudo. Mas, na época, só tinha a possibilidade de fazer mestrado, porque nós ainda não tínhamos doutorado aqui. Então, essa foi a pergunta também depois, quando estava concluído o mestrado, né? Aí a necessidade que havia, eu estava em Panambi, mas aqui havia necessidade de um docente para a área de História da Igreja, e eu tinha me preparado nessa área, então eu me candidatei para essa vaga, depois de 2 anos em Panambi. Desde 1993, eu estou aqui na EST. No início, no corpo docente, eram meus colegas, ou eu era colega deles, né? Era uma situação estranha, meus ex-professores. Hoje eu estou na situação de ter no corpo docente ex-estudantes. Então é um tempo oportuno para a gente ir adiante, né? Acho eu. Mas sim, como é que se dá o interesse pela história? Na verdade, o tempo de estudo, a gente se movimentava também em outros espaços, além aqui do Morro do Espelho. Então, o movimento estudantil, por exemplo, nessa época era muito intenso. Nós vivíamos o período final, digamos assim, do regime militar. Então, o engajamento no movimento estudantil com pessoas com outras visões, também foi despertando um interesse por estudar história um pouco mais a fundo. Né? Então, acho que um pouco tem a ver com isso. O interesse pela história da igreja nasce, por um lado, da inspiração que veio da própria formação que eu recebi aqui na EST, e por outro também desse contato com a vida da igreja e a sociedade mais ampla. De tentar entender esses processos que a gente estava vivendo e está vivendo. Ah, sim, sim. Então já tinha uma curiosidade epistemológica, como se diz assim. Pode ser isso aí, Tá, tu mencionaste 2 vezes que as tomadas de decisão sempre foram meio que conjuntas com a Maria Dirlane, né? E como é que foi esse processo, assim, de vocês se encontrarem
né? E não sei se tu quer comentar, fica bem à vontade, mas, mas assim, para trazer um pouco de bastidor, como tu deixou o gancho, eu pensei, não, deixa eu ver como é que surgiu essa caminhada conjunta aqui. Sim, na verdade foi um tempo bonito. Nós constituímos uma república de estudantes na vizinhança da família da Maria de Irlande. Nossos terrenos eram lindeiros, assim, de fundos. E foi por ali que nós nos vimos, que nós nos conhecemos, nos aproximamos, com algumas reuniões dançantes no Havaí e depois no Bolão. E daí ela também começou a se interessar pelas coisas da teologia e da igreja, e quando a gente viu, a gente estava participando junto dos cultos, das atividades, então. Lá no centro, daí, assim, na igreja? Na São Borja. Ah, sim. No ponto de pregação da São Borja. Nós temos uma relação, assim, de amizade com esse ponto de pregação, porque eu fiz estágio ali, no meu tempo de estudos. Nós depois recebemos a bênção matrimonial naquela igrejinha, batizamos a nossa filha naquela igrejinha. Então, tem uma relação assim... muito próxima lá. Muito próxima, tá. E então, voltando agora para o arquivo histórico... Sim, vamos lá. Né? Desde quando existe o arquivo histórico aqui da igreja, né? Porque se lá naquela época, quando tu estava estudando, o pessoal já pensou, acho que o Osmar pode trabalhar ali no arquivo histórico. Como é que foi então, isso? O início do arquivo se deu pela atuação dos dois professores de história que na época estavam aqui, que era o Dr. Joachim Fischer e o Dr. Martin Dreher. Foram eles que pegaram a Kombi aqui da Este e foram lá para Porto Alegre, na Secretaria-Geral, e começaram a carregar documentos e trazer para cá. Uma vez trazido para cá, ele, digamos assim, estava garantida a preservação do material, que ele não se perdesse, enfim, né? E aí, o professor Fischer, especialmente, mas também já com a ajuda de estudantes na época, ele começou a organizar, classificar, colocar ordem nessas pastas, né, que no início estavam bastante misturadas. E aí se constituiu, a ISLB constituiu com a direção do professor Fischer, uma pequena diretoria, da qual fazia parte o próprio pastor Fischer, o secretário-geral da ISLB, sempre é membro dessa diretoria, e um professor aqui da Este, que no caso fui eu. Então, desde o início, estava junto nesse trabalho, quando se pensou em abrir para o público para a pesquisa. Quando se pensou, não, agora nós já temos aqui suficiente para começar a permitir pesquisa, ou viabilizar a pesquisa, né? Então, o pastor Wilfried Hasenack foi o primeiro arquivista que trabalhou a partir de maio de 1998. Desde então, o arquivo está aberto. E ele se dedicou muito ao arquivo, ao trabalho de classificação e ordenação. As listas que nós temos até hoje para a pesquisa, em boa medida, foram preparadas por ele. E ele ficou até 2010. Desde 2010, então, eu estou nessa tarefa. Oficialmente, assim, digamos assim. Mas... Então, reúno a tarefa de presidente com a tarefa de arquivista. Tá, mas então, houve um processo primeiro sistemático e paulatino de reunião de documentos, né? As comunidades enviavam, foi um processo de catalogação. Basicamente, o foco não estava na documentação de comunidades, até hoje não. Tem pouca coisa relativa a comunidades aqui. Só aquilo que passou eventualmente pela secretaria dos antigos sínodos, ou então
da Secretaria-Geral. Uhum. O arquivo teve início basicamente com os arquivos dos antigos sínodos, que eram 4. O Sínodo Rio-Grandense, de 1886, o Sínodo Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros estados, de 1905, o Sínodo Evangélico de Santa Catarina e Paraná, Uhum. que tinha sede em Blumenau, o outro tinha sede em Joinville, Sim. que esse é de 1911, e o Sínodo Evangélico Brasil Central, que é de 1912. Esses 4 sínodos, a documentação que eles produziram ou receberam, essa documentação está aqui no Arquivo Histórico da ISLB. E com ela se deu início ao acervo. Isso foi assim, aquilo que o professor Fischer ainda, digamos, supervisionou, a classificação, e se ocupou intensamente. Depois, quando o pastor Hazanak estava aqui, muitos outros documentos foram trazidos para cá. Então, tem documento das mulheres, da UASE, né? Tem documento da Juventude Evangélica. Em termos de organização. Acho que nós vamos ter que secar isso. Acho que vamos ter que secar isso. Momento. Agora vem aquela vinheta do Bob Esponja. A few moments later. Continuando, então. Vamos lá. O que eu estava pensando é o seguinte, né? Então, tinha a construção, a montagem, digamos assim. Na verdade, a montagem ela aconteceu gradativamente, porque o acervo originalmente estava lá na sede da ISLB. Isso. E depois veio para cá. Para um espaço menor do que ocupa hoje, que eram basicamente 2 salas. Numa era o acervo, noutra era o espaço do arquivista e da pesquisa. Uhum. Depois, o acervo cresceu. Foram sendo trazidos outros novos materiais lá da Senhor dos Passos. E isso, então, está também colocado aqui e foi preciso ampliar o espaço. De tal forma que quando o Comim se transferiu daqui, essas salas que eram ocupadas pelo Comim, elas então passaram a integrar o arquivo histórico também, e ali nós recebemos na época um auxílio importante da Lutherpref, que nos ajudou a reformar aquele espaço e criar as condições para que a gente pudesse definir que de um lado do corredor do prédio está o acervo e do outro lado está o espaço para pesquisa como tal. Uhum. Tá, então, no finalzinho da década de 90, se decidiu, podemos disponibilizar ao público para pesquisa, abrir o acervo, Isso, né? Isso. Como é que acontecia o processo de solicitação para a realização de pesquisa? Como é que era encaminhado isso, assim? Né? Quais são os critérios de dizer, não, tudo bem, a gente disponibiliza o acervo para ser consultado para determinada pesquisa? A rigor, todo o acervo que está ali, ele está disponível para pesquisa. O arquivo histórico é o arquivo permanente da igreja. Uhum. As coisas que ali estão reunidas, elas foram preservadas porque têm interesse histórico. E isso está aberto para pesquisa. Existem exceções? Existem. E quais são essas? As pastas pessoais de ministros e ministras. Essas precisam seguir a legislação. Existe uma legislação também para isso, nos arquivos públicos não é diferente. Pastas pessoais, o que Pastas pessoais reúnem os documentos, a correspondência que aquele ministro ou ministra teve com a igreja e as suas diferentes instâncias. Então, tudo que, digamos assim, chegou cópia na Secretaria-Geral vai estar guardado na pasta pessoal daquela pessoa. O acesso a essas pastas pessoais só depois de 30 anos. E familiares podem acessar a qualquer tempo, mediante requisição. 30 anos após o falecimento, né? Isso.
Então, esse período a gente tem que respeitar. Ademais, documentação que diz respeito aos concílios que houveram, aos congressos, essas coisas todas estão disponíveis para pesquisa desde já. Uhum. Ah, sim. Tá, mas precisa um tipo de requerimento especial? Como é que é isso? Em geral, as pessoas fazem contato ou por e-mail ou por ligação. Uhum. A partir daí se define, então, dia e hora que a pessoa vem, e quando ela vem, ela precisa preencher 2 formulários se comprometendo a fazer bom uso dessas informações e dizendo para que finalidade ela quer. Então, ela vai definir ali, se eu estou pesquisando para uma tese ou para uma dissertação, né, eu coloco isso ali e me comprometo que aqueles dados serão usados para essa finalidade. Ah, sim. E as pessoas daí têm uma sala específica para fazer o estudo, a pesquisa, Isso. com horário agendado. Sempre com horário agendado, até porque o espaço não é tão grande. Então, se põe 2 pessoas lá pesquisando ao mesmo tempo, já tá cheio, porque sempre vai ficar coisa pela mesa, né? Sim, porque são muitos documentos, né? Coisa, né? Então, é absolutamente necessário marcar o horário para vir. Uhum. E que tipo de documentos nós temos lá, né? Que são os documentos, então, dessas correspondências, dos sínodos, né? Da constituição dos sínodos, né? Então tem... Isso. Mas qual é, assim, esse caleidoscópio de documentos que existem lá? Nós temos... Tem fotos, tem artefatos, tem... Tem alguma coisa de fotos, mas não é muito. E também tem o seguinte, quando a gente faz uma foto, a gente devia, em perspectiva histórica, sempre pensar na identificação, né? Quem está nessa foto? Quando foi tirada essa foto? Que momento era esse? Porque nós temos fotos ali que são até muito bonitas, mas ninguém mais sabe quem está nelas e nem por que elas foram tiradas e onde. Isso também tem, né? Mas, apesar disso, tem muita coisa de imagem que ainda tem também identificação, que tem registro. Então, isso a gente pode aproveitar em pesquisas históricas também. Temos atas das diferentes instâncias, alguns dos antigos distritos eclesiásticos. As regiões eclesiásticas estavam subdivididas em distritos. Alguns dos distritos encaminharam sua documentação para cá. As regiões eclesiásticas também, algumas encaminharam seus documentos para cá. Então, acontece muito frequentemente que o mesmo documento pode estar em diferentes fundos arquivísticos. Né? Então, fundos arquivísticos, o que é isso? Então, o arquivo como tal, ele é composto por fundos que reúnem a documentação que dizem respeito a uma determinada instância, organização ou mesmo pessoa. Um dos nossos fundos são essas pastas pessoais, por exemplo. Ali vão estar todas as pastas que nós temos, estão nesse fundo. No fundo Sínodo Rio-Grandense vai estar toda a documentação que nós temos sobre o Sínodo Rio-Grandense. No fundo Sínodo Luterano, nós vamos ter todo o documento, e assim por diante. Então, hoje nós temos também fundo ISLB, e antes da ISLB como tal, Federação Sinodal ISLB. Então, esses fundos, eles reúnem a documentação de reuniões, de direção, de assembleias, de congressos, às vezes também de correspondências que a pessoa encaminhou em razão do trabalho que ela estava realizando. Qual é o espaço assim, temporal? Coisas pessoais nós não vamos ter muito no nosso arquivo. Às vezes alguém bate aqui atrás da história da sua família. Isso acontece? Né? Muito, muito frequentemente. Então, o que nós temos? Nós temos um microfilme de livros de registros paroquiais. As verdadeiras fontes para histórias familiares, para estudos genealógicos, são os livros de registros que ficam sob a guarda das comunidades e paróquias. Os livros de batismo, de confirmação, de bênção matrimonial, de sepultamento.
algumas dessas comunidades microfilmaram ou permitiram que fossem microfilmados os seus livros. E isso, então, também está aqui, né? E essa digitalização dessas fontes que viabilizaria a pesquisa mais ampla, nesse processo nós ainda estamos no meio, ainda não tá pronto. Uhum. Mas a ideia é que se possa disponibilizar a pesquisa genealógica digitalmente. Nossa, isso é um trabalho gigantesco se a gente vai olhar assim. É muita coisa, não é serviço para um só. Meu Deus do céu. E qual é o espaço temporal dos documentos que estão lá? Tipo assim, até porque depois da internet tem tudo digitalizado por natureza, digamos assim, mas qual é o espaço temporal, assim, qual é o corte temporal limite daqueles documentos que estão no arquivo histórico? Então, antes de eu responder isso, deixa eu fazer um comentário sobre a primeira parte da tua pergunta. A questão digital, né? Esse é um grande... É uma incógnita ainda por enquanto. Existem, claro, formas digitais de guardar todo o material, mas algum deles dura 100, 150 anos? Eu não sei. Hoje nós temos acesso a essas fontes porque elas estão em papel. Ainda é o que tem mais longevidade. Eu não sei se nossos programas vão ler os arquivos que nós produzimos há 20, 30 anos atrás. Tem isso também, né? Então, isso é um outro desafio, manter sempre up-to-date esse acesso às fontes digitais, né? Mas daí agora, entrando na questão própria da pergunta, né? Que era o corte temporal dos documentos. 1864 chegou em São Leopoldo o pastor Hermann Borchardt, e com ele veio a ideia, né, a proposta de reunir as comunidades que então havia aqui no estado num sínodo. Sínodo é um caminho conjunto que as comunidades fazem. Essa organização se concretizou em 1868, mas não teve uma longa duração. Em 1875 já foi dissolvido esse primeiro sínodo evangélico alemão da província do Rio Grande do Sul. Depois do pastor Hermann Borchardt, quando da atuação do pastor Wilhelm Rotermund em São Leopoldo, se deu um novo projeto de criação de sínodos. E aí, efetivamente, aconteceu em 19 e 20 de maio de 1886, a fundação do Sínodo Rio-Grandense. Então, os documentos mais antigos que temos estão ligados a essa vinda do pastor Borchardt, em 1864, e isso vai até quase os dias de hoje, né? Nós já temos alguma coisa dos anos 2000 aqui no arquivo também. Isso depende um pouco de como a Secretaria-Geral vai transferindo para cá a sua documentação. E aí esse mais recente de 2000 para cá já é quase documentação digital daí? Muita coisa digital e muita coisa foi também impressa. A orientação da ISLB ainda é imprimir tudo. Imprimir a documentação mais relevante, pelo menos. Porque também tem aquela questão, eu imagino, né, por conta do marco, do corte temporal, de coisas que estão, tipo, acontecendo agora na vida da igreja, ou aconteceram recentemente, que talvez tem que ter um tipo de proteção de documento ou alguma coisa assim antes de tornar público, talvez. Sim. Então, a rigor, existem três idades arquivísticas diferentes. Existe um arquivo corrente, digamos assim, onde está toda aquela documentação, seja digital, seja impressa, mas que está ainda sendo processada, está em andamento. Existe uma idade intermediária, para onde vão documentos que já foram, então, tratados, encaminhados e tal, mas que eventualmente ainda precisam estar próximos de quem toma as decisões, e isso está
lá no protocolo da ISLB, e existe uma terceira fase, que é a do arquivo histórico ou do arquivo permanente, para onde então vai a documentação de interesse para a pesquisa histórica. Isso é o que nós temos efetivamente aqui. E o processo específico de catalogação, como é que ele se dá? Né? Como é que acontece? Porque também, como são documentos antigos, principalmente os primeiros, né, tem todo um cuidado de manuseio e aquela coisa, e identificação do que está escrito ali. Eu imagino que também é uma baita de uma engenharia do processo, mas para registrar, assim, como é que tem um banco de dados onde dá para pesquisar e dizer, eu quero documento tal, ditando tal, ou coisa assim? Sim. Como é que acontece essa catalogação? A catalogação da documentação mais antiga, felizmente, ela já está em boa medida feita. Foi o trabalho do pastor Fischer, foi o trabalho do Dreyer, foi o trabalho, sobretudo, do Hasenack, né? E essa relação de material que nós temos, ela está disponível no site da ISLB, www.luteranos.com.br. Na aba Mais tem acesso ao arquivo histórico e lá está a listagem de todo esse material que nós temos aqui. Então acontece às vezes do pessoal olhar nessa listagem, fazer sua pesquisa prévia e aí faz contato conosco e diz, olha, eu gostaria de pesquisar esse. Às vezes, quando não é muita coisa, nós conseguimos inclusive digitalizar e atender à distância, então mandar o material. Agora, quando alguém precisa pesquisar uma pasta inteira, aí então fica mais complicado, aí é preciso vir aqui, não tem outro jeito. Sim. E a gente percebeu que tu trouxeste pelo menos aqui 3 itens para a gente mostrar aqui, mas aí eu já adianto, né, que durante a nossa preparação para a gravação desse programa, nós acabamos meio que tomando uma decisão de que toda a riqueza relacionada ao arquivo histórico da ISLB merece ser efetivamente documentada de maneira audiovisual. Então, a gente vai preparar um mini doc, assim, um pequeno registro audiovisual histórico ali dentro do arquivo histórico, com todos os segredos, todas as coisas que estão lá, né? Em breve, né? E aí, para você que está acompanhando, sobretudo no canal do YouTube, você vai poder conferir nesse mesmo canal depois esse material, né? Porque é uma riqueza muito grande, e aqui o que especificamente tu trouxe para compartilhar com a gente, assim, que a gente pode mexer sem criar um problema, sem entornar água em cima, principalmente. Perfeito. Então, algumas curiosidades, né? Por exemplo, esse livrinho, Verzeichnis der deutschen evangelischen Pfarrer in Südamerika von 1823 bis 1937. Isso é um material preparado pelo pastor Max Dedekind em 1937, na metade, portanto, do século passado. E ele reuniu aqui uma listagem de pastores que foram enviados de diferentes regiões da Alemanha para cá, em forma de coluna. Tem o nome do pastor, data de nascimento, ano em que ele foi enviado ao Brasil, a instituição que o enviou, os lugares onde ele atuou e o paradeiro dele em 37. Nossa! Depois desse, saiu um livro parecido, que é este aqui, Verzeichnis der Pfarrer und Pfarrverweser, quer dizer, de pastores e seus substitutos, no caso, né? Porque nem sempre eram pastores ordenados que estavam atuando, mas muitos professores também atuaram como pastores. Então, aqui é o mesmo sistema, com a indicação do nome, local de nascimento, instituição que o enviou, onde atuou e assim por diante. Isso tem servido, às vezes, para o pessoal poder identificar a história dos seus pastores, né, nas comunidades.
Um outro documento maior é esse aqui, que na verdade é um exemplar, um dos volumes de uma Bíblia Sagrada, uma tradução de Martin Luther, dos anos 1880. Ela é realmente pesada e ela é ilustrada. Então, ela está conosco no arquivo histórico, estamos preservando ela, porque a gente sonha que um dia tenhamos um espaço de memória para além do arquivo histórico. Tipo um museu. Por exemplo, um museu eclesiástico poderia abrigar uma obra como essa aqui. A nossa biblioteca da faculdade tem toda uma sala dedicada a obras raras. E lá também se encontra muito material que tem a ver com a história da presença luterana no Brasil nesses 200 anos. Então, coisas como essa caberiam bem num espaço assim. Talvez para entender, né? Um arquivo histórico, em geral, está mais focado na preservação de documentos que foram produzidos, aquilo que a gente chama de fontes primárias, né? Então, esses documentos de instâncias da igreja ou de organismos ecumênicos, enfim, estão preservados no arquivo histórico. Um museu, ele está mais voltado para a preservação também da memória, mas com objetos que contam a história daquele grupo, ou daquela instituição, daquela pessoa. E ainda existem espaços chamados memoriais, que em geral conseguem, então, abrigar tanto os livros quanto os documentos, como também peças de museologia. Isso aqui é um sonho futuro, né? Da gente ter um espaço memorial, quem sabe aqui na Faculdade Zeste. Eu acho que isso precisaria. A própria ISLB poderia ter um museu eclesiástico onde a gente poderia abrigar estas e outras tantas coisas que tem Brasil lá fora. Né? Aqui uma curiosidade que eu ainda trago. Vê, Felipe, aqui só se não vai refletir. O arquivo histórico da ISLB, em 1999, foi agraciado com o primeiro prêmio Martius Staden. E naquela ocasião recebeu um auxílio financeiro e essa placa comemorativa, né? Que a gente, claro, guarda com muito carinho também, porque conta um pouco da história do arquivo histórico. Sim. Muito bem, muito interessante. Uma coisa que eu fico pensando, né? Tu falaste que o arquivo histórico ele se concentra nessa documentação eclesiástica primária, né? A partir dos sinos e tudo. Aí eu fico pensando nos registros que estão nas comunidades todas, né? E na preservação desses registros que estão em cada comunidade, né? Existe algum tipo de acompanhamento, talvez não necessariamente do arquivo histórico em si, enquanto instituto, mas talvez da própria igreja, em fazer esse monitoramento em algum nível da preservação desses documentos nas comunidades? Como é que acontece essa relação com as comunidades? A gente sabe de relatos, né, onde o pessoal diz, olha, havia muitos livros antigos, papel velho no sótão da casa pastoral, e aquilo a gente achou que era momento de fazer uma limpa e tal. Acontece. Ou então, na época da Segunda Guerra, nós tivemos que colocar esse material em algum lugar escondido e depois se perdeu. Coisas assim aconteceram e acontecem, né? Mas, a rigor, a responsabilidade pela preservação da documentação em nível de comunidade e de paróquia é das próprias comunidades e paróquias.
Eu entendo que parte da tarefa sinodal também é essa de poder acompanhar esses ministros, ministras, lideranças de presbitérios que têm a responsabilidade pela preservação, de acompanhar também, lógico, com orientação. O arquivo histórico, junto com a Faculdade Est, tem se colocado à disposição também para eventualmente cooperar no sentido de a gente dar algumas orientações, se alguém precisa. E já fomos procurados nesse sentido por mais pessoas que perguntam, olha, o que eu faço? Tiramos esse documento aqui da antiga pedra fundamental da igreja, como é que vamos fazer com isso? Coisas desse tipo aparecem, então a gente tenta encaminhar para pessoas que têm, digamos, o conhecimento técnico para lidar com situações assim. Mas, a rigor, a gente está disponível. Se vocês têm documentação, não sabem bem como proceder e gostariam de ter alguma orientação, façam contato com a gente está aí para isso também. Uhum. Muito bem. E, assim, agora aproveitando, já que está falando sobre a disponibilidade tua a partir do arquivo histórico em fazer essas orientações e assessorias, como é que é a rotina no arquivo histórico em geral, assim? Ela é bastante solitária? Ou como é que é a rotina? Ela é um pouco solitária. Às vezes o pessoal me pergunta como é que tu aguenta ficar sozinho ali naquela pecinha. Mas não passa dia. Nós temos o horário de funcionamento é de segunda a sexta, sempre no horário da tarde. Muita gente liga, muita gente escreve e-mail. Dificilmente passa um dia sem que alguém faça algum tipo de contato. Além disso, nós temos tido o prazer de poder receber estudantes que vêm fazer uma atividade no arquivo e eles conseguem reconhecer isso como atividade complementar no seu currículo. Então, quase todo semestre tem alguém que está ali dando uma mão, pelo menos algumas tardes por semana. E isso sempre ajuda, claro, é muito importante. Mas, senão, o dia a dia é isso, responder aos e-mails, atender telefone, ler documentos, classificá-los e receber documentação também, porque ainda outro dia recebemos a documentação do Sínodo Sul-Rio-Grandense. O pastor sinodal, o pastor Fábio, esteve aqui e deixou várias caixas com documentos que remontam também à época do Sínodo Rio-Grandense, alguns deles. Então, isso nós vamos ter que agora organizar, classificar para disponibilizar para pesquisa. Então, é um contínuo, na verdade, né? Em algum momento, talvez a gente vai ter que dizer, olha, deu, porque também o nosso espaço físico é limitado, a capacidade de armazenar papel ali também tem limite. Mas aí é uma coisa para ir pensando adiante. Duas coisas, assim, já caminhando para o final da nossa conversa, que eu acho que são interessantes, assim, pensando no lugar e na importância do arquivo histórico, assim, que agora pipocaram para mim. Primeira, qual é o tipo recorrente de pesquisa que acontece quando as pessoas fazem solicitação? O que elas estão interessadas? A parte daquelas pessoas que querem saber a árvore genealógica ou a história da comunidade específica, assim, mas que tipo de pesquisa de história da igreja geralmente vem? E como você avalia o lugar e a importância do arquivo histórico no todo desses 200 anos de migração alemã, a migração luterana, melhor dizendo, né? E de história da igreja como um todo? Então, acho que dá para dizer assim, a maior parte dos pesquisadores, pesquisadoras que vêm, de fato, estão empenhadas em alguma pesquisa acadêmica.
estão escrevendo sobre algum tema, fazendo dissertação ou tese. Isso é o mais comum. Mas também vem pessoas que têm vínculos assim, mais estreitos com a própria história da ISLB e que querem, digamos assim, recuperar essa trajetória mais recente, sobretudo, né? Então, o arquivo serve como um subsídio aí para algumas lacunas, coisas que às vezes a pessoa também não lembra, mas ela vivenciou, mas não lembra direito, tem que dar uma olhada no documento para conferir. Isso é o mais comum, digamos assim, das pessoas que vêm pesquisar. É o interesse acadêmico. Uhum. Né? E a parte disso, daí, tem grupos que, por exemplo, agora há pouco tempo, a juventude estava reunida em congresso, o congresso estava num ano jubilar, e aí também tinha interesse de conhecer um pouco essa história de atrás. São pesquisas, às vezes, que demandam um tempo que nem sempre as pessoas estão acostumadas a dedicar para uma pesquisa. Pesquisa histórica é trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ter muita paciência para se debruçar sobre a documentação e assim por diante. E hoje nós vivemos um tempo muito mais... Sim. Né? A gente quer as coisas mais rápido, então nem sempre é possível, mas o arquivo existe para isso, para que a gente possa subsidiar quem busca informações sobre o luteranismo no Brasil, especialmente aquele vinculado com a ISLB. Uhum. Nesse sentido, a tarefa que o arquivo histórico da ISLB tem, acho que pode ser resumida assim: preservação, essa é a primeira tarefa, nós não podemos perder documentos, né? Eu mesmo já fui atrás de N situações onde as pessoas diziam, olha, eu não sei mais o que fazer com isso aqui, porque, né, meus filhos e tal não têm interesse nisso, como é que eu... Né? Então, N situações onde eu mesmo fui e trouxe o material para cá a fim de que ele não se perdesse. Então, esse é o primeiro aspecto, preservação. O segundo aspecto é o da catalogação e classificação. Isso é fundamental. Não adianta ter o material aí. Se ele não está classificado, claro, ele não está inacessível, né? Então, é importante esse trabalho de classificação. E o terceiro é justamente isso, é a disponibilização. O material que está no arquivo histórico é para estar disponível a quem se interessar por fazer pesquisa, sobretudo de ordem histórica. Não, às vezes o pessoal diz assim, mas o sujeito está sentado em cima dos documentos, não quer largar e tal. Nada disso tem aqui. O que tem de documento está relatado no site Luteranos, e se alguém precisa de alguma coisa daí, é só fazer contato. E agora veio uma curiosidade nesse sentido. Chega alguma coisa aqui que eventualmente não cabe ao arquivo histórico e de repente o pessoal diz, não, eu no meu imaginário achei que isso seria um documento ou algum artefato, um objeto para o arquivo histórico, e você olha assim, isso aqui não é bem para o arquivo histórico, mas tudo bem. E qual é o destino quando a coisa realmente não serve? Aonde fica? Como é que é isso? Não é tão frequente, mas aconteceu e acontece. As pessoas têm essa ideia do espaço de memória. Então, tudo que tem a ver com memória, a ideia é vou levar para o arquivo histórico. Como eu expliquei, o arquivo histórico tem uma característica própria. Mas, como nós temos esse sonho de ter um espaço de memória que vai para além do arquivo, a gente, por enquanto, tem recebido e, na medida do possível, preservado aqui, né? Para que, no momento oportuno, possa ser usado em outros espaços. Muito bem, muito bem. Então, tá bom.
Possivelmente, quando a gente fizer esse mini doc, então a gente vai conhecer esses outros Ok. itens que estão lá. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar que a gente eventualmente não problematizou, ou eu não perguntei, que tu acha que é importante a nossa audiência saber? Uma pergunta que às vezes o pessoal faz é quanto custa pesquisar no arquivo, porque não é incomum que em arquivos históricos a gente tenha de pagar para ter acesso às fontes. Então, sobre isso, por enquanto, pelo menos, né, nós temos conseguido franquear o acesso, as pessoas vêm, não tem custo. Como disse, elas precisam se identificar, precisam se corresponsabilizar pelo uso da documentação, mas não tem em si um custo para pesquisar na documentação. Se for necessário fazer cópias, nós temos propositalmente evitado de usar fotocopiadora, porque isso envelhece sim. o papel, isso são processos invisíveis, né, ao olho nu, mas cada vez que a máquina passa pelo papel, se vão alguns anos de envelhecimento natural. Uhum. Então, o que é possível fazer é ou escanear, e tem equipamento para isso no arquivo, ou, o que é mais comum, o pessoal traz o celular e tira foto, Sem flash. sem flash. Aham. Muito bem, muito bem. Então, Osmar, quero mais uma vez agradecer imensamente a tua participação nessa nossa roda de conversa sobre o arquivo histórico da ISLB, principalmente, mas também sobre outros temas pitorescos e curiosos. Espero que você que esteja nos acompanhando, aliás, você que está nos acompanhando, tenha curtido. Inscreva-se no canal se você não for inscrita ou inscrito. Nós vamos ficando por aqui e até um próximo Luteranices.